Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Júnior Buranello, psicoterapeuta, né? Eu continuo sendo Júnior, convido vocês a ficarem até o final do vídeo. Hoje o tema é sobre gatilhos emocionais e o processo de recuperação da dependência química, tá? E como eu sempre gosto de fazer essa introdução, eu convido vocês a se inscrever no canal, Aqui vocês vão encontrar diversos conteúdos sobre o processo de recuperação, sobre a doença, a dependência química, os comportamentos adictivos. Para você familiar aí que sempre me acompanha, eu tenho sempre esse costume, de todos os meses falar um pouco do amor de gente, trazendo assuntos sobre família, recuperação, codependência, os princípios básicos do amor de gente. Então, hoje dentro desse vídeo, convido você a ficar até o final, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, envie para suas redes sociais, para que mais pessoas possam também estar se alimentando, se abastecendo desse universo de recuperação de dependência química. Pessoal, vamos lá. Como de costume, eu sempre tento buscar temas diversos para que nós possamos, cada semana, discutir coisas interessantes. Tem uns temas mais polêmicos, tem uns temas mais complexos, que eu percebo que a linha de raciocínio das pessoas ainda é entender essa dinâmica, da recuperação. O quão complexo é tudo isso. A família envolvendo-se com esse dependente químico e tentando realmente desmistificar esse processo. Tanto é que semana passada eu falei sobre isso, foi a influência, a importância da família nesse contexto todo, de se envolver, de entender a dinâmica, de buscar a recuperação, para que tudo isso realmente seja absorvido de uma forma mais limpa, mais clara, mais lúcida, e que todo esse contexto realmente familiar seja vivido a recuperação, e seja um ambiente saudável, para que todos possam se recuperar, tanto o dependente químico quanto a família. E hoje eu trouxe um tema interessante, que é o que é gatilho emocional. Muitas das vezes existem várias formas das pessoas trabalhar essas questões sobre prevenção, plano de prevenção à recaída, que é a conhecida PPR, plano de prevenções à recaída. E aí quando nós falamos dos evites, evite lugares, evite pessoas, evite situações, evite repetir os mesmos hábitos. E isso tudo é muito, muito prático, dentro de uma dinâmica. É muito simples de você, às vezes, entender. O que, às vezes, as pessoas não entendem é porque dentro dos quadros de dependência, antes de nós falarmos da dependência física já gerada pelo quadro de vício, que as substâncias, substâncias são altamente viciantes, e obviamente que as pessoas vão desenvolver esse quadro, vão se tornar viciadas nessa substância por conta disso. Existem as dependências emocionais e psicológicas, que dentro de um contexto de recuperação, para esse dependente químico, é um contexto extremamente complexo, no qual essa pessoa, muitas das vezes, ela não consegue desempenhar a sua evolução dentro desse quadro de recuperação, porque ela ainda existem gatilhos emocionais que ligam ela à necessidade de usar a droga e anular, preservar, fugir de algum sentimento negativo ou algo que seja relacionado a uma pessoa, a um sentimento, a uma situação que gera esses gatilhos emocionais, a uma lembrança, a uma memória triste, a uma memória eufórica, que são gatilhos emocionais. E aí, onde que eu quero chegar com vocês, familiares e adictos que buscam recuperação? Entender essa dinâmica. Você precisa, dentro desse processo, por isso que eu sempre falo, a terapia, ela é exatamente para isso, para você estudar o que te liga, recordações do passado, são lembranças e traumas não trabalhados, são traumas emocionais, são lembranças do abuso emocional que você viveu, do abandono, da injustiça, da humilhação. Precisa ser trabalhado, porque de certa forma são esses sentimentos mal construídos que ainda hoje podem fazer essa ligação entre a necessidade que o corpo
corpo já executa, já exerce em se abastecer da substância, e esses quadros emocionais debilitados, né, a debilidade emocional e a inabilidade em lidar com esses sentimentos, com essas emoções, que fazem você ainda viver entre recaídas e recomeços, porque você não consegue identificar esses gatilhos. Então vamos lá, para você, né, me acompanhar aqui, o que são gatilhos emocionais, né, e por que ele importa tanto você conseguir conhecê-los, antecipar dentro desse processo de recuperação. Vou ler aqui um breve texto que eu mesmo, né, fiz e coloquei outro dia, postei nas redes sociais. Os gatilhos emocionais são situações pessoais, né? São situações propriamente dito da pessoa, particular a ela, íntimo a ela, né? Sentimentos que despertam lembranças ligadas ao uso da substância. Podem ser cheiros, né? Às vezes a pessoa passa no lugar perto de uma biqueira, vê numa rodinha, está numa pracinha, está no campinho de futebol. Às vezes ela não está nem pensando, né, em usar, em recair, mas ela passa, vê um pessoal usando, isso já desperta um gatilho visual. Vê aí o cheiro da substância, né, causa um gatilho, né, porque isso tudo atrai dentro da sua mente, busca lá nas suas memórias, né, aquela lembrança química da substância, né, que é aqueles gatilhos intrusivos, são esses gatilhos emocionais, que por uma situação, mesmo que você não esperava vivê-la, acaba despertando um gatilho, né, desperta emoção, cheiros, músicas, lugares, né, às vezes você, né, sem mesmo querer usar a substância em si, você ainda quer, você gosta daquela música, mas aquela música ela te traz recordações. Por isso que você tem, nossa, Júnior, mas eu preciso me privar tanto. Não é sobre privações, é sobre conhecer novos caminhos. Você precisa extrair, subtrair da sua vida aquilo que antes, né, você executava, exercia no uso de drogas. E se tem uma música que gera um gatilho, eu falo sempre de mim. Eu sempre fui um cara que gostava muito de rave, de música eletrônica, adorava estar em festival eletrônico. E obviamente que o novo Júnior, né, aquele Júnior do passado, eu tive que, para mudar aquele cara, para não viver as mesmas emoções, aquela euforia, aquelas sensações, porque o seu cérebro ele vai buscar sentir essas sensações de novo. Isso vai gerar euforia, vai deixar você emocionalmente debilitado, frágil, vulnerável a uma recaída. E se você consegue identificar isso, você está antecipando e modificando padrões, porque dentro dos comportamentos associativos, né, que eu já falei isso em alguns vídeos, associações primárias, que são essas, né, a sensibilidade gerada pela substância, a sensibilidade com as ações da droga, né, e são associações primárias, né, sensações, onde há a ação no lóbulo sensorial, sensações, cheiro, tato, olfato, né, tudo aquilo que gera alguma memória por sensações, né, a sensibilidade. E aí as associações secundárias, que é essa da memória, que vai despertar lembranças, gatilhos de recordações, às vezes pensamentos automáticos que vão acionar o seu subconsciente e colocar em você emoções distintas que vão deixar você confuso, né, perdido. Entende a complexidade do processo de recuperação, no qual você precisa estar atento a pequenas emoções, porque uma simples música, quando você ouve, né, às vezes você não estava esperando, você está passando por um lugar, escuta aquela música, vê um carro tocando uma música alta, passa numa lanchonete próxima a ela, e o cara toca exatamente aquela música que despertava gatilhos. E como fazer? Conhecer essas emoções. Para você realmente remodelar esse sentimento, não alimentando, né, em relação a esses pensamentos que começam no seu inconsciente, mas terminam no seu consciente e, né, dentro a sua parte cognitiva, aqui no córtex pré-frontal, você vai ter que elaborar esses pensamentos e construir o seu comportamento, certo? Então, quando você fala de terapia, de conhecimentos, de trabalho das emoções, é sobre isso. A psicoterapia ensina que esses gatilhos emocionais, eles vão acontecer.
né? Mesmo que muitas vezes você está praticando o evite, evitando lugares, pessoas, mas e aí você chega do nada num almoço de família, tá aquele seu primo lá, né, distante, que fazia tempo que você nem esperava que ele estava lá, e ele bota exatamente aquela música, né, que despertava um gatilho em você, né? Ou aquela pessoa que te magoou, te chateou, que usou, que abusou de você, você reencontra ela. Vai despertar um gatilho emocional, mesmo sem você querer, mesmo sem você procurar. E aí você precisa se reencontrar, né? Encontrar respostas dentro de você, mudando essa sua personalidade, aquele comportamento que você já identifica que ele pode ser perigoso, você vai desconstruir ele, gerando um novo padrão, fazendo novas áreas de associação, buscando novas respostas dentro dos estímulos. Estímulo gerado, reação executada. Então, de que forma você vai gerenciar isso? Isso é psicoterapia, é terapia cognitiva comportamental, é olhar holístico sobre as suas emoções, identificar padrões e moldar eles, entende? Então, esses são os gatilhos que mais prejudicam as pessoas e fazem as pessoas recair, porque as pessoas elas não trabalham as suas emoções. Não, principalmente o adicto, né, nessa questão de terapia tem sempre uma restrição, acha que não precisa, conclui um tratamento, por exemplo, e não dá continuidade às terapias com o seu terapeuta ou com o seu psicólogo, porque tudo isso, dentro dessa dinâmica, você vai ter que aprender a contextualizar novas emoções ou gerenciar aquelas que você vai ter que lidar no seu dia a dia, aquele parente próximo que te chateou, te magoou, abusou de você. Como eu vou fazer? Eu vou ter que encontrar essa pessoa, aquele ambiente tóxico, como me recuperar num ambiente que me adoeceu? Então, é emoções, é gatilhos emocionais, você precisa aprender a lidar com elas. Fugir não é mais recurso, porque a fuga gera essa descarga, né, gera essa pressão emocional, no qual a sua reação é tentar neutralizar esse sentimento. É o que eu fazia no uso de drogas. Agora eu vou ter que enfrentar essas emoções. E olha lá, né, voltando aqui, né, lugares, pessoas, emoções, tristeza, raiva, né, ódio, reconhecer esses gatilhos é fundamental, não para fugir da vida, como eu falei para vocês, né, mas para entender o que ainda precisa de cuidado e atenção, tá? Com tempo e apoio certo, é possível sim, né, de forma diferente, escolher novos caminhos, que é quando você estuda suas emoções. Por isso que eu sempre reforço para vocês, familiares que me acompanham, né, os pacientes que me acompanham, que é muito importante você dar continuidade aos trabalhos terapêuticos, ao acompanhamento psicológico, acompanhamento com o seu terapeuta da sua preferência, para que você aos poucos vai construindo uma dinâmica, né, como se você estivesse trabalhando as suas emoções e fortalecendo todo esse contexto emocional para que você não esteja tão vulnerável a próximos recaídos. Então, reconhecer os gatilhos emocionais são fundamentais para a sua recuperação, tá bom? Espero ter trazido um conteúdo interessante para vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todas as famílias que me acompanham. Um grande abraço, um grande beijo no coração, principalmente as famílias da Estrela da Manhã. Tamo junto, muito obrigado, Deus abençoe.